Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a qual escreveu, narrou Marcos. Eu vou me arrumando aqui enquanto você vai abrindo. Marcos. Marcos 4. Um texto bastante conhecido. Eu acredito que os irmãos já são bem familiares com esse texto, já ouviram grandes pregações, grandes pregadores relatando sobre esse texto. Marcos 4:35. Vamos fazer menção da palavra que diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo, sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se dá que perecemos? 39. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor, e dizia uns aos outros: Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, querido? Você pode se assentar nesta noite de hoje? Para nós darmos início à palavra do Senhor. Amém? Antes de tudo, eu louvo a Deus, eu glorifico o nome do Senhor nesta noite de hoje por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar ministrando, pregando, entoando a sua palavra. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Leandro, louvo a Deus pela vida da pastora Lourdes, eu louvo a Deus pela vida dos líderes, dos pastores. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui nesta noite de hoje. Que o Senhor venha a ser louvado, glorificado, exaltado através da tua vida, amém? Eu quero pregar uma mensagem nesta noite de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, e eu pretendo seguir uma temática, os irmãos compreenderem, entender melhor. E a temática que eu vou seguir são as tempestades da vida, amém? Pois bem, nós acabamos de ler nesta noite de hoje um texto da palavra do Senhor, que se encontra aqui no capítulo de número 4, do livro a qual foi composto, a qual foi narrado, a qual foi escrito por um homem chamado Marcos. Algumas pessoas pensam, imaginam que Marcos, ele era um dos 12 apóstolos de Jesus. Mas Marcos, assim como Lucas, que relataram, que escreveram, que falaram a respeito dos acontecimentos, das grandezas de Jesus, eles não fazem parte dos 12 apóstolos de Jesus. Marcos, quando ele escreve, Marcos, quando ele relata, Marcos, quando ele narra os acontecimentos de Jesus, Marcos, ele procurou apresentar Jesus como um servo sofredor. E Marcos, ele escreve o segundo evangelho da Bíblia voltado para um público gentil. E quando nós entramos na narrativa do capítulo de número 4, do livro a qual foi composto, do livro a qual foi narrado, do livro a qual foi relatado por este homem, nós vemos e nós percebemos que na narrativa do capítulo de número 4 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelista Marcos, ele relata, ele deixa bem claro, ele deixa bem explícito 4 parábolas de Jesus. A primeira parábola em que Marcos registra, na narrativa do capítulo de número 4,
ela é conhecida, ela é uma das parábolas mais conhecidas, que é conhecida como a parábola do semeador. Quando nós discorremos da narrativa da parábola do semeador, vai falar que o semeador saiu para semear. E quando ele estava semeando, as sementes caíram em 4 regiões diferentes. Ou melhor dizendo, em 4 solos diferentes. O primeiro solo em que a semente cai, ele é conhecido como solo à beira do caminho. Você vai ver e você vai perceber que a semente que caiu no solo à beira do caminho, ela foi arrancada, ela foi extraída, ela foi consumida pelos pássaros do céu. Na interpretação da parábola, os pássaros representa o maligno, representa o diabo, representa o inimigo das nossas almas. Queridos, eu quero que você entenda e eu quero que você compreenda que o inimigo, ele vai fazer de tudo para tentar arrancar a palavra que foi semeada dentro de você. Ele vai fazer de tudo para extrair a palavra que está dentro de você. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para tentar arrancar a palavra do coração de alguns que ouvem o evangelho, porque ele conhece muito bem o poder da palavra. Ele sabe muito bem que a palavra tem poder para salvar. Ele sabe muito bem que a palavra tem poder para transformar. Então ele vai fazer de tudo para tentar extrair, para tentar arrancar a semente que é semeada no coração de algum. E nos entristece porque a parábola diz que de alguns ele consegue. Pois bem, o segundo solo em que a semente caiu é conhecido como solo pedregoso. O terceiro é o espinhoso. E por último é o solo fértil. Eu não vou pontuar, eu não vou me aprofundar na parábola do semeador, porque domingo o pastor deixou ela bem clara, deixou ela bem explicada, deixou bem claro o seu significado e o que ela quer dizer. Então a primeira parábola que está registrada na narrativa do capítulo de número 9, no capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreve Marcos, é a parábola do semeador. A segunda é a parábola da candeia. A terceira é a parábola da semente. E a quarta é a parábola do grão de mostarda. Essas 4 parábolas revelam grandes verdades em relação ao reino de Deus. Quando nós entramos no texto que nós lemos nesta noite de hoje, o evangelista Marcos vai falar que Jesus vai atravessar o mar da Galileia, conhecido também como Lago Genezaré. E Jesus, quando ele está atravessando o mar da Galileia, Jesus, ele vai em direção à região de Gadara. Foi aonde Jesus operou, transformou a vida de um homem conhecido como o endemoniado de Gadareno. Eu não vou me aprofundar, eu não vou tentar expor, porque domingo o presbítero Emerson deixou bem claro, deixou bem explícito o que Jesus causou na região de Gadareno. Porque o mestre, quando ele chega, ele causa. Jesus, quando ele chega, a enfermidade bate por terra. Jesus, quando ele chega, o demônio cai por terra. Por aonde ele chega, alguma coisa vai acontecer. E muita coisa vai acontecer nesta noite, porque Jesus está presente nesta casa. Quem crê pode glorificar o nome daquele que reina. Aleluia. A narrativa vai dizer que Jesus, quando ele está navegando junto com os seus discípulos, Marcos deixa bem explícito: e se levantou uma
tempestade. Mas se você prestar atenção na narrativa, você vai ver e você perceber que a tempestade alcançou o barco de Jesus e os discípulos, mas ela também alcançou outros barcos que estavam navegando naquele dia, naquele momento, naquele contexto. A tempestade não apenas atingiu o barco dos discípulos, mas a tempestade também atingiu outros barcos que estavam navegando naquele dia. Queridos, quando a tempestade se levanta contra as nossas vidas, ela não apenas nos atinge, mas ela atinge quem está em volta. Para você entender e compreender, quando a tempestade se levanta contra a nossa vida, a nossa esposa também é atingida, o nosso esposo é atingido, o nosso filho é atingido, ou vice-versa. Quando a tempestade se levanta na vida da nossa família, não é apenas a nossa família que é atingida, nós também somos. Quando a tempestade se levanta dentro da nossa casa, não é apenas a nossa casa que sente o vento, nós também sentimos. Quando a tempestade se levanta na vida dos nossos filhos, nós também somos atingidos. Voltando aqui para o texto, você vai ver e você vai perceber que diante da tempestade, os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos ficaram sem reação. Os discípulos ficaram sem saber o que fazer. E eles ficaram sem saber o que fazer, porque eles foram dominados pelo medo. Aqui eu já chego na primeira lição que eu quero pontuar. Na primeira lição que eu tiro do texto, que eu quero aplicar na igreja. E a primeira lição que eu quero trazer nesta noite de hoje é que diante os tempos de crise, diante os tempos de luta, diante os tempos de aflição, mediante a tempestade, nós não podemos deixar o medo tomar conta. Nós não podemos deixar o medo nos dominar, porque se o medo nos dominar, ele vai nos parar, ele vai nos travar. Quando você vai no livro de 1 Reis 17:1, aparece um profeta na história chamado Elias. Elias, ele é conhecido na Bíblia como profeta da fé. No Antigo Testamento, Elias e Eliseu foram os dois profetas que mais realizaram milagre na nação de Israel. Elias era um homem de oração. Elias orava, Jeová cerrou as águas do céu. 3 anos depois, ora de novo, Jeová abre as comportas do céu. Elias orou, Jeová mandava fogo. Elias era aquele tipo de crente que orava e Jeová respondia. Tem crente aqui nesta noite de hoje que Jeová, cadê? Começa a glorificar, começa a exaltar, aleluia. Elias era o profeta da fé. Elias era um homem de oração. 450 profetas, conhecido como os profetas de Baal, não parou o ministério de Elias. As ameaças de Acabe não parou o ministério de Elias. Algumas pessoas pensam que quem parou Elias foi Jezabel. Não. Quem parou Elias foi o medo. O medo travou ele. Quando você vai em 1 Reis 19:4, você vai ver e perceber o profeta da fé, o profeta de oração, debaixo de um pé de zimbro, desanimado, abatido, totalmente dominado pelo medo. A primeira lição que eu quero que você entenda nesta noite de hoje, que se tem uma coisa que não pode dominar você, é o medo, porque se ele dominar você, ele vai te travar. Aleluia. Não estou falando que você não vai sentir medo, porque nós vamos sentir medo. Nós sentimos medo diante das lutas, sentimos, mas nós não podemos deixar ele nos dominar, porque se ele nos dominar, ele vai nos parar. Então a primeira lição que eu quero aplicar ao teu coração nesta noite de hoje é que nós não podemos deixar o medo tomar conta. Voltando para o texto, no verso 38 diz: ele porém estava dormindo sobre a almofada, e despertaram-lhe e lhe perguntaram: mestre, não se der que perecemos? Vamos tentar entender a situação aqui.
Jesus está na popa do barco dormindo. Quando uma pessoa está dormindo, o que é que uma pessoa está fazendo? Descansando. Vamos analisar a situação. Os discípulos estão no meio de uma tempestade. O cenário é de luta. O cenário é de guerra. O cenário é de medo. A narrativa diz que as ondas submergiam o barco e já estava enchendo o barco. E Jesus estava na popa do barco fazendo o quê? Descansando. Aí você pode se perguntar nesta noite de hoje, e fica uma interrogação na nossa cabeça: como que alguém consegue descansar no meio de uma tempestade? Jesus descansava. E eu parei para me perguntar, falei: Deus, como que ele conseguiu descansar? O Espírito Santo falou para mim, ele sabia de uma coisa. Tá, o que é que ele sabia? Que o Pai estava no controle da situação. Eu quero falar algo para pessoas aqui nesta noite de hoje. Pessoas que estão passando pelo vento, pessoas que estão passando pela crise, pessoas que a tempestade bateu. Jeová está mandando dizer: descansa, porque eu estou no controle. Descansa, porque eu estou no controle. Quem está no controle da situação não é o homem. Quem está no controle da situação não é o médico. Quem está no controle da situação não é o político. Quem está no controle da situação é o Santo do Santo. É o Santo do Santo. É o Santo do Santo. Aleluia! Deus está no controle. O barco não vai virar. Não. A enfermidade não vai prevalecer. Fica em paz, descansa, porque Jeová está no controle da situação. Quantos crê? Pode levantar a mão e começar a glorificar, porque Deus está no controle da situação. Aleluia. A Bíblia diz então que os discípulos foram acordar Jesus. E a narrativa vai dizer, vai falar, que quando os discípulos eles acordaram Jesus, ele não continuou dormindo. Jesus, ele não sentou. A narrativa vai dizer, vai falar que ele se levantou. Mas Jesus se levantou para quê? Jesus se levantou para botar as coisas no lugar. Jesus se levantou para acalmar a tempestade. Porque Deus, quando ele se levanta em favor de alguém, ele não se levanta para brincar, ele se levanta para mudar a situação. Deus, quando se levanta, ele se levanta para colocar a situação no lugar. Quando você vai em Êxodo 3:7 diz: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Verso 8 diz: e desci para livrar da mão dos egípcios. Depois de 450 anos de luta, depois de 450 anos de escravidão, depois de 450 anos de aflição, Jeová se levantou do trono. E quando ele se levantou para mudar a história da nação de Israel. Porque quando ele se levanta para mudar a história. Deus está se levantando em favor da vida das pessoas nesta noite de hoje, e está colocando a situação no lugar, tempestades estão cessando, porque o Criador está se levantando em favor da sua igreja, está se levantando em favor do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Jó 9:25, pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Quando Deus se levanta, ele se levanta para mudar. Quando Deus se levanta, ele se levanta para colocar as coisas no lugar. Jesus não se levantou para admirar a tempestade, Jesus não se levantou para olhar, Jesus se levantou para colocar ela no seu devido lugar. Porque quando ele se levanta para mudar a situação. Aleluia, glória a Deus. Jesus se levantou.
A Bíblia diz então que Jesus, ele se levanta. E a narrativa vai dizer, vai falar que Jesus, quando ele se levantou, ele fez o quê? Ele repreendeu a tempestade. Preste atenção no que o detalhe do texto dá. Jesus não repreendeu a tempestade 10 vezes. Jesus não repreendeu a tempestade 5 vezes. Jesus não repreendeu a tempestade duas vezes. A narrativa diz, o texto diz, que ele repreendeu a tempestade apenas uma vez. Isso mostra a autoridade que Deus tem sobre os céus e sobre a terra. Bastou apenas uma palavra e a bonança chegou. Querido, eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu não sei qual é o vento que se levantou contra você. Mas basta apenas uma palavra de Deus e a bonança vai chegar. Basta apenas uma palavra dele. A palavra do Senhor tem poder para curar, para renovar, para purificar, para santificar. Basta apenas uma palavra dele e essa tempestade vai cessar. E Deus nesta noite de hoje está liberando palavra na vida de pessoas nesta noite de hoje, e tempestades irão cessar, porque basta apenas uma palavra dele e a tempestade cessa. Aleluia. A Bíblia diz então que Jesus, ele se levanta. Um fato interessante e curioso é que Jesus, quando ele se colocou de pé, preste atenção, que Jesus se depara com uma tempestade. Jesus se depara com os ventos soprando. Jesus se depara com as ondas querendo submergir o barco. Mas o que me chama a atenção é que mediante disso ele não se abalou. Isso trata do quê? Fala de confiança. Porque quem confia em Deus, ele não se abala mediante as tempestades. Quando você vai nos Salmos de número 125, verso de número 1, você vai ver e você vai perceber que esse salmo, o salmista fala da confiança em Deus. E preste atenção, que o salmista, quando ele ilustra a confiança a Deus, o salmista, ele não usa a figura de uma árvore, mas ele usa a figura de um monte. E o salmista não usa a figura de uma árvore, porque uma árvore diante do vento, ela balança para lá e para cá. Uma árvore, quando o vento é forte, ela chega até a quebrar. Uma árvore, quando o vento é muito forte, o vento chega até a arrancar ela. O salmista usa um monte, porque o vento, quando sopra para o monte, ele fica inabalável. É por isso que ele vai dizer assim, ó: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão. Preste atenção no que o texto vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão e permanecerão. Não permanecerão apenas de manhã, não permanecerão apenas meio-dia, não permaneceria apenas um dia. O salmista diz que os que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Deixa eu dizer algo para você, nesta noite de hoje, nós vamos sentir o vento, vamos, nós vamos sentir a dor, vamos, mas aqueles que confiam, quando sente, não se abala, permanece de pé, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão. Aleluia. Oh, voltando para o texto, para a narrativa. Quando nós chegamos no verso de 40, então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Aqui nós vemos e nós percebemos que a razão e o motivo dos discípulos ficarem abalados, ficarem com medo, ser dominados pelo medo, é porque faltou uma pequena coisa:
Olha para o seu irmão e diga assim: fé. Faltou fé. Querido, se tem uma coisa que não pode faltar no meio de uma tempestade, no meio de uma luta, no meio de uma crise, é fé. Mas por que a fé não pode faltar? Porque é a fé que nos fortalece. Quando você vai lá em Marcos, na narrativa do capítulo de número 5, você vai ver e perceber que no capítulo de número 5 de Marcos, a fé naquele capítulo, ela é muito presente. Vai dizer e vai falar que um certo homem, Jairo, chegou diante de Jesus e pediu para que Jesus fosse até a sua casa. Conhecemos bem a história, conhecemos bem a narrativa, porque a filha de Jairo estava o quê? Marimbunda. Só que Jesus, ele vai até a casa de Jairo, e no decorrer da caminhada, alguém bateu nas costas de Jairo. Jairo olhou para trás e falou: não incomoda, tua filha morreu, tua filha faleceu. Jesus olhou para Jairo e falou: não temas, crê. Você vai ver e você vai perceber que Jairo não se abalou com a notícia. E Jairo não se abalou porque a fé dele permaneceu, manteve ele de pé. Porque a fé, ela nos mantém de pé diante das lutas. Quando você vai lá em Mateus 17:20, vai dizer assim, ó: se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para lá, e há de nada ser impossível. Aqui Jesus, ele usa o jogo de figuras para mostrar, para manter, para mostrar o poder que a fé tem. A fé, meus queridos, ela tem o poder de nos manter em pé diante das lutas, diante das crises. Então, se tem uma coisa que não pode faltar nas nossas vidas, mediante as lutas, mediante as circunstâncias, mediante as provas, é fé. Quando você volta para a narrativa do capítulo de número 5 de Marcos, também fala de uma mulher, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Conhecemos bem a história dela, onde ela sofria 12 anos de uma hemorragia. Os médicos não puderam fazer nada, as suas economias não puderam fazer nada, mas a fé resolveu, porque a fé, ela resolve situação. A Bíblia diz então que aquela mulher extraiu virtude de Jesus. Deixa eu dizer algo para você, e frisa bem isso dentro do teu coração: a fé, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Você não entendeu, você não compreendeu. A fé, ela tem o poder de gerar milagre aonde não há milagre. A fé, ela tem o poder de gerar vida aonde não há vida. Se tem uma coisa que não pode faltar mediante as lutas, mediante as crises, mediante as aflições, é fé. Não apenas mediante as lutas, porque tem gente que pensa que nós só temos que exercer a nossa fé em tempo de luta. Não, a fé, ela tem que estar presente nas nossas vidas todo dia, meus queridos. Nós não temos que manifestar a fé apenas em tempos de lutas, de crise. Nós temos que manifestar a fé diariamente. A fé, ela é uma marca registrada do cristão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, quando você vai lá em 1 e 2 Coríntios 5:7, Paulo diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quando você vai em 1 João 5,4, diz assim, ó: porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que nós vencemos o mundo, a fé. Quando você analisa o tema central do livro de Abacuque, qual que é o tema central do livro de Abacuque? O justo viverá pelo quê? Pelo medo? O justo viverá pelo aquilo que vê? O justo viverá pelas aparências? O justo viverá pelas coisas material? Não, ele diz assim: o justo viverá pela fé. Se tem uma coisa que... Pode aplaudir o Senhor, meu querido.
Fé. Não existe cristianismo sem fé. A fé é uma marca registrada. A fé faz marca. A fé tem que estar selada dentro de nós. Então, se tem uma coisa que não pode faltar na vida de um cristão, é fé. Amém? Você entendeu? Glória a Deus. Quando nós chegamos no versículo de número 40, e eu já finalizo aqui, vai dizer assim: encheram-se de grande temor, e dizia uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos e nós percebemos que o poder de Jesus causou temor nos seus discípulos. Você entendeu o que Deus vai falar? O temor, o poder de Jesus, tem algumas versões que diz que causou temor e admiração, porque o poder do Pai causa temor e admiração nos homens. Quando você vai lá e deixa eu só me achar aqui, meu. Quando você vai lá em João 11:1, que foi o texto que a irmã acabou de ler, nós vemos e nós percebemos que fala da morte de Jairo. Jesus, quando chegou para ressuscitar ressuscitar Lázaro, algumas pessoas duvidaram de Jesus, mas quando ele operou o milagre, as pessoas se encheram de temor e admiração. Jesus, quando chegou na casa de Jairo, as pessoas zombaram, chamaram ele de louco, chamaram ele de tolo. Mas quando Jesus manifestou o seu poder na vida daquela mulher, as pessoas se encheram de temor e admiração. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que todo mundo se encheu de temor e admiração, porque o poder de Deus, ele gera no meio das pessoas temor e admiração. Fique de pé nesta noite de hoje, meus queridos.